né? Tem graça para primos ímpares que qualquer inteiro é quadrado módulo 2, né? Todo inteiro é 0 ou 1 módulo 2, 0 e 1 são quadrados perfeitos, então saber se o número é quadrado módulo 1 primo tem graça mesmo quando P é um primo ímpar. Se P é um primo ímpar e A está em Z, definimos o símbolo de Legendre AP. Então, o que é esse negócio? Isso é 0 se P divide A, 1 se P não divide A, e A é quadrado módulo P. E menos 1 se A não é quadrado módulo P. A é quadrado módulo P quer dizer que existe x inteiro, tal que x ao quadrado é congruente a A módulo P, né? Como a gente viu da vez passada. Então agora a gente tem a propriedade fundamental as propriedades fundamentais do símbolo de Legendre são dadas pelo seguinte teorema. Se P é primo ímpar, temos. Então vamos rolar o enunciado, depois a gente prova. Então, o mais importante é que o símbolo de Legendre é sempre congruente à seguinte coisa: A elevado a P menos 1 sobre 2 módulo P. 2 é que o símbolo de Legendre é multiplicativo. ABP é sempre igual a AP vezes BP. Para quaisquer A e B. Aqui A e B são inteiros quaisquer, né? Bom, essa é a imediata definição. Se P não divide A, então uma coisa tipo A ao quadrado P é sempre 1, né? Sempre que P não divide A. Bom, e tem 2, né? Segue que sim. Uma coisa tipo A ao quadrado BP é sempre igual a BP. Né? Multiplicar por um quadrado não muda. Símbolo de Legendre. Bom, eu inverti a ordem, né? O terceiro era esse que eu vou escrever agora. Se C quadrado ou não módulo P, obviamente só depende da classe de congruência módulo P. Se dois caras são congruentes módulo P, então os símbolos de Legendre são iguais. Isso é meio óbvio da definição. E a última é que, bom, 1 é sempre quadrado módulo P e menos 1 é menos 1 a P menos 1 sobre 2. Ou seja, é uma coisa que é 1 se P for 1 módulo 4 e menos 1 se P é 3 módulo 4. Não é que um primo ímpar, um primo que não é 2, ou é 1 ou é 3 módulo 4. Isso daí está dizendo que se o primo é 1 módulo 4, então menos 1 é 1 quadrado módulo P. Se o primo não é 1 módulo 4, então menos 1 não é quadrado módulo P. Isso é uma consequência imediata do 1, né? A coisa mais importante é 1. Todo o resto é consequência mais ou menos fácil dele. A gente vai ver, mas a coisa delicada é o item 1. Então vamos lá, gente. Se uma direção é fácil, porque se A é quadrado módulo P, ou seja, se... Bom, a primeira coisa, se A é múltiplo de P. Se P divide A, AP, por definição, é 0, que é congruente a A elevado a P menos 1 sobre 2 módulo P. Né? Porque nesse caso, P é um divisor de A é múltiplo de P, qualquer potência de A com expoente positivo também é múltiplo de P. Se P divide, desculpe. Se P divide, A acontece isso.
se P não divide A e existe x inteiro, quer dizer, se P não divide A e A é quadrado módulo P, ou seja, se existe x inteiro, x ao quadrado é congruente a A módulo P, então, A elevado a P menos 1 sobre 2, módulo P é congruente a x ao quadrado, a P menos 1 sobre 2, que é x a P menos 1. E pelo pequeno teorema de Fermat, né, x a P menos 1 é sempre congruente a 1 módulo P, né, pois P não divide x. Se P dividisse x, o x ao quadrado ia ser 0 módulo P e o A seria 0 também. Mas eu estou supondo que A não é 0 módulo P, que P não divide A. Vou jogar giz não sei. Silêncio, vamos lá, não vem não. Vamos lá. Ó. Então, nesse caso, né, o A é resíduo quadrático módulo P e o A P menos 1 sobre 2. Então o símbolo de Legendre dá 1 e A P menos 1 sobre 2 também dá 1 módulo P. Então dá certo. Falta o caso em que A não é resíduo quadrático módulo P. Mas se A não é resíduo quadrático módulo P, a gente quer ver que AP menos 1 sobre 2 dá menos 1. Né? Então vamos ver. Então o que a gente quer provar, né, na verdade? A gente quer provar que o símbolo de Legendre dá 1 se somente se AP menos 1 sobre 2 dá 1 módulo P. Vamos olhar para AP menos 1. Temos AP menos 1, né, se P, em geral, né, se P não divide A, AP menos 1 é 1 módulo P pelo pequeno teorema de Fermat, né? Ou seja, o AP menos 1 sobre 2 ao quadrado, que é o AP menos 1, é congruente a 1 módulo P. Então, esse AP menos 1 sobre 2 é um cara cujo quadrado dá 1. Se um quadrado dá 1, o cara só pode ser 1 ou menos 1, né? Quando P é primo, y ao quadrado é 1 módulo P, o y só pode ser 1 ou menos 1 módulo P. Então, o AP menos 1 sobre 2 é 1 ou menos 1 módulo P. A gente já viu que se A for quadrado módulo P, o AP menos 1 sobre 2 dá 1 módulo P, né? A gente né, a gente gostaria de ver a recíproca, quer dizer, a gente quer ver que se o A não é um resíduo quadrático módulo P, então A P menos 1 sobre 2 dá menos 1. Deixa eu ver. Tem mais de um jeito de argumentar isso, né? Não sei. Deixa eu tirar ele daqui. Tá, então... Isso. Não, tá ótimo. Então, o argumento do Samuel é o seguinte. A gente quer provar que se o AP for 1, então a gente começou supondo que o AP é 1, né? Quer dizer que existe um x, só que x ao quadrado é congruente a módulo P. Se o AP é menos 1, não existe x inteiro com x ao quadrado congruente a A módulo P. A gente vai usar esse fato, junto com o teorema de Wilson,
para resolver o problema. Porque a gente vai olhar para os números. É 1, 2, até P-1. Né? Para cada cara desse, eu vou considerar A dividido por ele. Quer dizer, para cada J, né? Entre 1 e P-1, ele é invertível módulo P. O A também vai ser invertível módulo P. E o que a gente vai fazer... Né? I com... Você vai ter um I entre 1 e P-1, tal que IJ é congruente a A módulo P. Existe um único I com essa propriedade, porque o J é invertível módulo P. Então, o I é associado ao J e o J é associado ao I. Você pega o I, o único cara entre 1 e P-1 que multiplicado pelo I da A módulo P vai ser o J. Ou seja, a gente divide... Né? A gente divide 1, 2, P-1 como uma união de pares IJ com IJ igual a A módulo P. Fala. Porque se você tem x ao quadrado congruente a 1 módulo P, então P divide x ao quadrado menos 1, que fatora, x menos 1, x mais 1. Como P é primo, P tem que dividir uma das parcelas. É importante que P seja primo, para que seja verdade. Mas como P é primo, P divide x menos 1 ou P divide x mais 1. Ou seja, x é 1 módulo P, no primeiro caso, ou x é menos 1 módulo P. Tá? Mas a gente quer ver que o A elevado a P menos 1 sobre 2 dá menos 1. O que eu estou dizendo é que para cada I tem um J, e você não pode ter J igual a I. Necessariamente, se I vezes J é congruente a módulo P, o I tem que ser diferente de J. Porque eu estou supondo que o A não é quadrado módulo P. Se o I for igual a J, o J ao quadrado vai ser congruente a módulo P. Eu estou supondo que o A não é congruente ao quadrado de ninguém módulo P. Tá? Então, de fato, esses pares, quer dizer, para cada I se associa um único J que é diferente de I, para esse J se associa o I de novo. Então, isso mostra que você teria um problema se associado ao J se associasse o mesmo J, que em vez de ter um par, você ia ter um cara só. Mas isso não acontece porque o A não é quadrado módulo P. Então, você separa todo mundo entre 1 e P menos 1 em pares de caras cujo produto dá A. Né? Uma união de pares de quantos pares? De P menos 1 sobre 2 pares. Né? Você tem P menos 1 caras no total. Então, é uma união de P menos 1 sobre 2 pares IJ com IJ congruente a módulo P. Então, o produto de todo mundo, que é P menos 1 fatorial, que é 1 vezes 2 vezes P menos 1, isso é, como você consegue separar esses caras em P menos 1 pares, em que o produto é sempre A módulo P, isso é congruente a A elevado a P menos 1 sobre 2, que é o número de pares, módulo P. Mas pelo teorema de Wilson, P menos 1 fatorial é sempre congruente a menos 1 módulo P. Logo, nesse caso, o A, P menos 1 sobre 2, de fato dá menos 1 módulo P. Muito bem. Então, isso termina a prova do item 1. E como eu falei, os outros itens são muito mais simples. Vamos ver. Por exemplo, o item 2, né, é uma consequência do 1, pelo seguinte, porque ABP é sempre congruente a AB AP menos 1 sobre 2, módulo P, e isso é AP menos 1 sobre 2 vezes
BAP menos 1 sobre 2, que é congruente a AP vezes BP módulo P. Como P é um primo ímpar, esses dois números só podem ser 0, 1 ou menos 1, o único jeito deles serem congruentes módulo P é que eles sejam iguais. Então isso foi fácil. 3 é mais fácil ainda, né? Que se A2P igual a 1 por definição, né? Porque A ao quadrado não vai ser múltiplo de P, né? Então, por definição, não precisa provar nada. E aí é só usar esse fato junto com o item 2, né? Para que A2BP é igual a A2P vezes BP. A2P a gente acabou de ver que é 1. Então isso é igual a BP. O 4 também é fácil, né? X2. Se A é congruente a B módulo P, então, né? Um quadrado é congruente a A módulo P, se somente se o mesmo quadrado é congruente a B módulo P. Então A é quadrado se somente se B é quadrado, né? O V é fácil, né? 5 1 igual a 1 ao quadrado, então 1P é 1. Né? Você cai no caso anterior, 1 é um quadrado de um cara que não é múltiplo de P. Menos 1P é congruente a menos 1 a P menos 1 sobre 2, né? Pelo item 1. Como os dois são caras que são 0, 1 ou menos 1, eles têm que ser iguais. Então provamos tudo, quer dizer, fizemos essa proposição, esse teorema aqui, que é muito útil para calcular símbolos de Legendre e para estudar propriedades deles. Vamos fazer um problema muito bacana, que é o seguinte. Deixa... Exemplo. Seja P primo ímpar. E seja N o menor resíduo não quadrático, ou melhor, não resíduo quadrático, né? O menor inteiro positivo, que não é... Deixa eu escrever um pouco mais. Que não é resíduo quadrático módulo P. Então, N é menor que 1 raiz de P. Né? Então vamos estudar estrutura disso. Tá bom. Muito bem. Vamos lá. Como é que a gente prova isso? Bom, a gente vai
gente vai fazer uma prova meio por contradição usando divisão com o resto. A gente vai considerar esse n é o menor inteiro positivo que não é resíduo quadrático módulo P, e o que a gente vai fazer é considerar o menor múltiplo de n que é maior que P. Quer dizer, a gente vai usar o seguinte fato: existem A e B naturais, de fato, tais que A vezes N é P mais B, né, com 0 menor ou igual a B, de fato menor, né, porque P é primo, menor que N. Vê se vocês concordam. A gente olha para os múltiplos de N até pegar o primeiro múltiplo de N que passa do P. Esse primeiro múltiplo de N é maior que P, mas a diferença entre ele e o P é menor que N, porque o múltiplo anterior de N ainda era menor que P, né? Então você passou do P, mas passou menos do que N. Bom, de fato, como o P é primo, né? Como P é primo, o B é maior que 0, né? Quer dizer, vai ter 0 menor que B menor que N. Primeira coisa, por que existe o menor resíduo não quadrático módulo P? Aqui talvez a gente precise de um pouco de um fato sobre polinômios, né? Existe um resíduo não quadrático porque a gente acabou de ver que todos os resíduos quadráticos satisfazem essa equação. Se, né, deixa eu fazer essa observação aqui do lado, pelo teorema, se P não divide A e A é resíduo quadrático módulo P, né? Então, desculpa, faltou igual a 1, né? AP igual a 1 módulo P, existe X em Z, mas de fato eu posso escolher o X entre 1 e P menos 1. Qualquer cara que não é múltiplo de P é congruente a um desses caras módulo P, né? Tal que X ao quadrado é congruente a módulo P. Mas aí a gente tem também que P menos X ao quadrado, o que é isso? É P2 menos 2PX mais X2. Módulo P, isso é a mesma coisa que X2. E X2 é congruente a módulo P. Então essa equação, X2 congruente a módulo P, tem sempre duas soluções. Que é nesse conjunto entre 1 e P menos 1, que é o X e o P menos X. E eles não são iguais módulo P, porque P é ímpar, né? Você não tem solução de 2x igual a P, né? Então você sempre tem, quando A é quadrado, ele é sempre quadrado de dois caras nesse conjunto. Como esse conjunto tem P menos 1 elementos, isso quer dizer que você vai ter no máximo P menos 1 sobre 2 quadrados. Né? Quer dizer, o conjunto dos A's, digamos, entre 1 e P menos 1, tais que A é quadrado módulo P, tem no máximo... De fato tem exatamente, mas para o que eu vou fazer agora, eu só preciso que ele tenha no máximo P menos 1 sobre 2 elementos. Né? Tá, então aqui a gente... Daqui segue que tem que existir pelo menos P menos 1 sobre 2 caras aqui que não são quadrados módulo P. Né? Por outro lado, quando você multiplica um quadrado por um não quadrado, você tem um não quadrado. Quando você multiplica dois não quadrados, você tem um quadrado, né, por essa relação. Então, de fato, essa relação acaba garantindo, como existe algum cara que não é quadrado, né, você fixa um cara que não é quadrado. Se você multiplica ele pelos não quadrados, eles vão dar os quadrados. Quando você multiplica ele pelos quadrados, vão dar os não quadrados. Então, o número de quadrados é igual ao número de não quadrados. Você tem que ter exatamente P menos 1 sobre 2 caras tais que o AP dá 1, e P menos 1 sobre 2 caras tais que o AP dá menos 1.
Mas o que a gente precisa para esse exercício é que existe algum resíduo não quadrático, senão não existiria esse menor inteiro positivo que não é resíduo quadrático, né? Mas existe. Existe e a gente pode fazer esse negócio de olhar para o menor múltiplo dele que é maior que P. E o B é menor que N. O que acontece é como o B é menor que N, e N é o menor cara que não é resíduo quadrático, então o B vai ser resíduo quadrático, né? Tá claro por que o B é resíduo quadrático? Porque N é o menor cara que não é resíduo quadrático. E o B é menor que N. Então o B tem que ser resíduo quadrático. Módulo P, desculpe. Eu escrevo uma besteira. Módulo P. BP é 1. B é resíduo quadrático módulo P. Por outro lado, daí segue que o... Mas, né? BP é a mesma coisa que P mais B, P, porque B e P mais B são congruentes módulo P. Então é a condição, é o item 4 do teorema. Agora, P mais B é igual a AN. E AN é AP vezes NP, e NP é menos 1. NP é menos 1 porque N é um cara que não é resíduo quadrático. Então, menos AP dá 1. Porque BP é 1, ou seja, AP tem que dar menos 1. Mas N é o menor resíduo, o A é positivo, né? O N é o menor cara que não é resíduo quadrático, então o A tem que ser maior ou igual a N. Né? Porque A é um cara positivo que não é resíduo quadrático, e N é o menor. Então, olhando de novo, a gente tem que N ao quadrado P mais N ao quadrado, então, é menor ou igual que AN, que é igual a P mais B. Como B é menor que N, né? Isso é menor que P mais N. Ou seja, N menos 1 ao quadrado é menor que N vezes N menos 1. N vezes N menos 1 é N ao quadrado menos N, que é menor que P. Né? Que é menor que P. Portanto, o N menos 1 é menor que raiz de P. Ou seja, o N é menor que 1 raiz de P. Na verdade, a gente provou um pouco mais, né? Provou que N ao quadrado menos N é menor que P. Em particular, N menos meio ao quadrado é menor que raiz de P. Quer dizer, o N de fato é menor que meio mais raiz de P, por exemplo. O negócio dá para provar a partir da... Né? De fato, o que a gente provou é que N vezes N menos 1 é menor que P. Bom. Mas em particular a gente provou que N é menor. Foi que é o que a gente queria, né? Então fizemos. Esse problema é muito bacana. Tá, então o próximo resultado é o lema de Tu. Ele diz o seguinte: ele não fala exatamente sobre números, sobre resíduos quadráticos, mas a gente vai combinar ele com o fato sobre resíduos quadráticos para resolver uns problemas bacanas. Por exemplo, achar os inteiros da forma x2 mais 3y2 com xy inteiros. Tem várias coisas bacanas que a gente pode fazer. Mas vamos lá. Seja um M um número natural. De fato geral, a gente vai supor inteiro positivo. A um inteiro primo com M. Então, inteiro positivo, natural. Existem x e y inteiros com duas condições. Módulo de x e módulo de y são estritamente menores que raiz de m,
e são positivos, quer dizer, x e y são não nulos, mas não são muito grandes, os módulos são menores que raiz de m. E o segundo é que ele satisfaz essa congruência. AX é congruente a y módulo m. Tá? De fato, isso é mais um lema do que um teorema. O Samuel quis. Isso a gente vai usar para várias outras coisas. Mas vamos lá, como é que a gente prova isso? A ideia é olhar para todos os pares x, y. Considere os pares x, y com x e y inteiros e 0 menor ou igual a x e y menores que raiz de m. Eu tenho a impressão que ele precisa que o m não seja um quadrado perfeito, mas deixa... deixa eu supor isso, porque na prova isso é importante. Vou botar essa hipótese, está com raiz de m irracional, quer dizer, raiz de m eu vou supor que não é natural. Tá? M pode ser um primo, pode ser alguma coisa mais geral, mas é importante na prova que raiz quadrada de m não seja inteiro. Então, né, se raiz de m não é inteira, eu vou pegar o x e o y até a parte inteira de raiz de m, que é menor que raiz de m. Né? Eles podem ser zero, vão de 0 até a parte inteira de raiz de m. Quantos pares ordenados tem com essa propriedade? Tem parte inteira de raiz de m, mais 1, porque tem o 0, possibilidades tanto para o x quanto para o y. Então tem o quadrado disso, possibilidades, tem quadrado disso, pares que eu estou considerando. E isso é maior que raiz de m ao quadrado. Né? Parte inteira de raiz de m mais 1 já é maior que raiz de m. Raiz de m ao quadrado é m. Então você tem mais do que m pares, né? Tais pares. Vamos para cá. Muito bem. Então, você tem esses pares, você considera para cada par associamos o número x menos y menos ax, desculpe. Que a gente olha para y menos ax módulo p. Né? Como só existem módulo P, não, desculpa, módulo M, né? Não chama M, o cara, módulo M. Como só existem M classes de congruência módulo M, então existem dois pares distintos x1, y1 e x2, y2, né? Se quiser dois desses pares, distintos, com y menos ax1, tá certo? Congruente a y2 menos ax2, módulo m. Que é claro, você só tem m possibilidades, digamos, para o resto da divisão por m, que é 0, 1, 2, 3, tem m menos 1. E a gente acabou de ver lá atrás que são mais do que m pares. Então, no princípio da casa dos pombos, você tem que ter dois pares para os quais
essas quantidades, y menos ax associadas aos dois pares, vão dar coisas congruentes módulo m. Mas por que y menos ax não é aqui por causa daquilo? Porque y menos ax é o quê? É um número inteiro, y menos ax. Mas por que você pode usar o PCB? Por que você é maior? Porque eu estou olhando não para o y menos ax exatamente, mas para a classe de congruência dele módulo m. Se você quiser, para o resto da divisão dele por m. E aí você só tem m possibilidades, que é 0, 1, 2, 3 até m menos 1. Como você tem mais do que m pares, só tem m possibilidades para o resto, você tem que ter dois caras que vão deixar o mesmo resto. Quer dizer, está escrito que y1 menos ax1 é congruente a y2 menos ax2 módulo m. Tá? Mas como eles são distintos, né, o y2 menos, se você passar tudo para lá, né, menos y1 menos ax2 menos x1 vai ser 0 módulo m. E como os pares são distintos, x2 menos x1, y2 menos y1 é diferente de 0, 0. Por outro lado, o x1, o x2, o y, y2 são caras entre 0 e raiz de m. Então, o módulo da diferença, módulo de x2 menos x1 e o módulo de y2 menos y1 vão ser menores que raiz de m. Porque são módulos de diferença de dois caras que estão entre 0 e parte inteira de raiz de m. A diferença deles em módulo é sempre, no máximo, parte inteira de raiz de m. Que é no parte inteira de raiz de m menos 0, né? Que é o maior cara possível menos o menor cara. E parte inteira de raiz de m é menor que raiz de m. Então, essas diferenças satisfazem o que a gente quer. Agora, eu tenho que ver que eles não são 0. Né? Se, por exemplo, se y2 menos y1 for diferente de 0, né, obviamente, o x2 menos x1 também tem que ser diferente de 0. Porque y2 menos y1 é congruente a que multiplica x2 menos x1. Se esse cara for 0, y2 menos y1 vai ser congruente a 0 módulo m, mas é menor que, em módulo do que raiz de m, né? Então não tem jeito, que é menor que m, né? Que é menor ou igual a m, então não tem jeito, né? Se isso aqui for 0, certamente isso aqui é 0, é isso que eu estou dizendo. Porque se isso aqui for 0, isso aqui vai ser congruente a 0 módulo m, mas é menor que raiz de m em módulo. Né? E raiz de m é menor ou igual a m. Então, se o y2 menos y1 for diferente de 0, esse cara é diferente de 0. Por outro lado, se ele for 0, né? Se y2 menos y1 for 0, você vai ter que a x2 menos x1 é congruente a 0 módulo m, ou seja, m divide isso, mas aí tem a hipótese que o a é primo com m, né? E o MDC de AM igual a 1 implica que m divide x2 menos x1. Ou seja, o x2 menos x1 teria que ser 0, porque é menor do que m módulo, né? Isso é absurdo. Porque, nesse caso, você teria que os dois caras seriam 0, mas justamente os caras são pares distintos, a diferença vai dar um par que é diferente de 0, 0. Não podem ser ambos 0. Então, a conclusão é que nem o x2 menos x1, nem o y2 menos y1 podem ser 0. Assim. Por que a está menor que ele? Hã? Por que x2 menos x1 tem que ser menor que ele? Porque é menor que raiz de m. Raiz de m é menor ou igual a m. Né? Então, 0 menor que módulo x2 menos x1 e y2 menos y1, que são menores que raiz de m. Né? Que é uma das condições do enunciado, né? E o a, x2 menos x1, quer dizer, o meu x vai ser o x2 menos x1 e o meu y vai ser o y2 menos y1, né? E o a, como a gente viu, só repetir a condição, a x2 menos x1 vai ser congruente a y2 menos y1 módulo m. Não é porque essa diferença aqui é 0 módulo m. Tá? Então, isso termina a prova do lema de Thue. Para que serve o lema de Thue? Serve para o seguinte: a gente
Bom, vamos ver uma consequência, por exemplo, desse negócio. Tem a seguinte proposição. Ó. Sejam D um número inteiro, M um inteiro positivo, relativamente primos, e tais que menos D é resíduo quadrático módulo M, quer dizer, menos D, M igual a 1. Tá? Então, existem K, X e Y inteiros, né? Com 0 menor ou igual a 0 menor que K menor ou igual. Então, o D eu tenho que supor que é um inteiro positivo também, né? Para poder falar isso. 0 menor que K menor ou igual a D. E 0 menor que módulo de X, módulo de Y, menor que raiz de P, com X2 mais DY2 é igual a KP. Né? Então, a ideia é escolher o A. Como é que a gente vai escolher o A? A gente vai escolher um A tal que... Então, deixa eu apagar isso aqui. Isso vai ser um corolário do exercício anterior. Tá. Ó. Seja A com A ao quadrado congruente a menos D módulo M, né? Aliás, tem M, ele trocou o M por P, né? Aqui não é P, aqui sem tomar cuidado que o Samuel está misturando o M e P nesse negócio. Aqui a gente vai estar nas condições do teorema. M natural com raiz de M, né? Faltou essa hipótese, com raiz de M irracional, quer dizer, fora dos naturais, portanto irracional. Tá? Do mesmo jeito que no lema de Tu. Vai ser tudo M, não tem P, não. Mas então, tem um A tal que A ao quadrado é menos D módulo M. Né? Esse A automaticamente vai ser primo com M. MDC de AM vai ser 1. A gente está exatamente nas condições do lema de Tu, então existem X e Y em Z com 0 menor que módulo de X, módulo de Y menor que raiz de M, com AX congruente a Y módulo M. Se a gente elevar ao quadrado, A ao quadrado é menos D, então menos DX2 é congruente a A2x2, né? Que é congruente a Y2 módulo M. Ou seja, o M divide dx2 mais y2. Né? Eu devia trocar o papel desses caras, né, com AY congruente, só para ficar igual a anotação de lá. AY congruente a X, então aqui é Y. E aqui é X, só para ficar x2 mais dy2, no fim, que é o que ele quer. Né? Então, M divide x2 mais dy2. x2 mais dy2, qual a conclusão que a gente quer? A gente quer que seja Km, a gente quer que o K seja no máximo D. Mas x2 e y2 são menores que M. Né? Então, isso aqui é menor do que M mais D vezes M. Porque x2 é menor que M, y2 é menor que M. Né? Ou seja, x2 mais dy2 é um múltiplo de M, mas é um múltiplo de M menor que M mais dm, que é M que multiplica D mais 1. Ou seja, como M é um inteiro positivo, K é menor que D mais 1, como D é um inteiro, o K é menor ou igual a D. Então a gente está exatamente na conclusão da proposição. Você vai ter um K menor ou igual a D, positivo, tal que x2 mais dy2 igual a Km. Muito bem, então isso é uma aplicação imediata do lema de Tu que a gente acabou de provar. E a gente pode usar isso para resolver esse exemplo que é muito bonitinho. É um exemplo sobre somas de quadrados. Olha, seja P maior que 3,
um primo ímpar tal que menos 3 é quadrado módulo P. Tá? Prove que existem x e y inteiros com x2 mais 3y2 igual a P. Aí a gente pode usar essa proposição diretamente. A gente está nas condições, a gente tem D igual a 3. Olha, aqui a hipótese é que menos dm igual a 1. O que eu vou fazer? Eu vou fazer na proposição Então essa é a última coisa que eu vou fazer hoje. A solução desse problema é bacana. E ele é assim, a gente toma na proposição anterior tome m igual a p e d igual a 3. Tá, então, bom, 3 é um inteiro positivo, primo com p, e menos 3 é quadrado módulo p, essa é a hipótese, né? Então, menos d, m igual a 1. Então, existem, a gente está exatamente nas condições da proposição, existem k, x e y inteiros com 0 menor que k, menor ou igual a d, que é 3, né? E 0 menores que x e y menores que raiz de p, com x2 mais 3y2 é igual a k, o m igual a p igual a kp. O k, então, é um cara positivo menor ou igual a 3. Tem três possibilidades, ou é 1, ou é 2, ou é 3. Né? Temos três casos. O primeiro caso, k igual a 1. K igual a 1 não tem nada que fazer. Você vai ter x2 mais 3y2 igual a p e acabou. Eu quero provar que existem x e y com x2 mais 3y2 igual a p. O segundo caso é k igual a 2. Você vai ter x2 mais 3y2 igual a 2p. Aqui a gente tem que fazer uma consideração módulo p, né? Porque menos 3 é quadrado módulo p. Então, deixa eu... Esse é um caso que a gente vai ver que esse é um caso que a gente vai ver que dá impossível, de fato. Vamos ver. Porque a gente tem... Isso, a gente tem uma questão de... A gente tem uma questão de paridade aqui, né? O negócio é que 2p, a gente olha módulo 4. O p é um primo ímpar, 2p é congruente a 2 módulo 4. Em particular, essa soma da ímpar, quer dizer, x e y tem que ter a mesma paridade. X e y ambos pares, ou ambos ímpares. Né? Se x e y forem pares, então, tanto x ao quadrado quanto y ao quadrado vão ser 0 módulo 4. O quadrado de um par é sempre múltiplo de 4. Portanto, o 2p, que é a soma dessas coisas, vai ser múltiplo de 4 também, o que é absurdo. Agora, se x e y são ambos ímpares, o quadrado de um número ímpar é sempre 1 módulo 4. Ou seja, x2 mais 3y2 vai ser congruente a 1 mais 3 vezes 1, que é 4, que é 0 módulo 4. E isso é 2p, né? E 2p não pode ser 0 módulo 4, é 2 módulo 4, você tem absurdo de novo. Né? Então, o segundo caso não é possível por causa de congruência módulo 4. E o terceiro caso é o caso em que você tem x2 mais 3y2 é igual a 3p. Mas aqui é múltiplo de 3, aqui é múltiplo de 3, o x é múltiplo de 3. Então 3 divide x. Ou seja, x é, digamos, 3u. Aí você substitui, você vai ter
3u ao quadrado mais 3y2, isso dá 9u2 mais 3y2, vai ser igual a 3p. Dividindo tudo por 3, olha, você vai ter que p é igual a y2 mais 3u2. E de novo acabou, vou ter escrito p como um número ao quadrado mais 3 vezes outro número ao quadrado, que é o que eu queria. Então você está satisfeito do mesmo jeito. E acabou. Agora, ele mostrou esse exemplo, tem uma coisa que eu não lembro se eu fiz antes, mas se eu não fiz, vocês deviam pensar nela, que é mostrar que se P é um primo tal que menos 1 é quadrado módulo P, ou seja, se P é um primo congruente a 1 módulo 4, esse mesmo argumento, de um jeito mais simples, ele mostra que P é uma soma de dois quadrados. Os primos que são somas de dois quadrados são exatamente o 2, que é 1 mais 1, e os primos que são congruentes a 1 módulo 4. Os primos que são congruentes a 3 módulo 4 não podem ser somas de dois quadrados, porque menos 1 não é quadrado módulo desses primos. Então, um bom exercício para pensar em que é mais simples do que esse é trocar 3 por 1 nesse negócio. Você pega um primo ímpar tal que menos 1 é quadrado módulo P, então P pode ser escrito como x2 mais y2. E vice-versa. Se um primo pode ser escrito como x2 mais y2 e é um primo ímpar, ele tem que ser congruente a 1 módulo 4. Quer dizer, tem que ser tal que menos 1 é quadrado módulo primo. Tá? Então isso eu deixo para vocês pensarem. E na aula que vem a gente vai provar a lei de Gauss da reciprocidade quadrática, que é um teorema bacana, sofisticado. Obrigado pela paciência. Vamos lá. Isso dá certo com 2 também. Quer dizer, se menos 2 é quadrado módulo P, o P vai ser da forma x2 mais 2y2. Também exercício e a prova é igualzinha. É só trocar 3 por 2 nesse argumento. Tá? Tá bom. Tudo. Obrigado.